Olá, queridos ouvintes da Rádio Divulgar. Meu nome é Juliana e estamos começando o programa Jesus por Emmanuel. Daremos prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, tece importantes reflexões sobre as passagens do Evangelho de Jesus. Hoje nós trataremos do capítulo 101, intitulado Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então, Emmanuel, ele inicia esse texto, com essa bela frase de Jesus, dizendo que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. A gente vê nessa expressão de mim mesmo a humildade de Jesus e o reconhecimento de sua pequenez diante da grandiosidade da criação, o que ele quer dizer com isso? Que ele não faz nada sozinho, E um espírito da magnitude de Jesus em relação à escala evolutiva, demonstrando uma humildade tamanha, a gente percebe o que Emmanuel vai discorrer logo em seguida, já alinhado com o título, Tudo em Deus. E ele começa falando sobre a dificuldade que nós temos em relação à nossa vaidade pessoal, de não aceitar o quanto somos abençoados, o quanto recebemos de Deus, para que nós possamos trilhar essa jornada evolutiva, A gente acha que tudo o que nós possuímos é a gente que conseguiu sozinho, com o nosso esforço, com nossa dedicação, muitas vezes com muita renúncia. Só que a mensagem que Emmanuel quer trazer é que não somos nada sem Deus. O homem nada pode sem Deus, ele fala. Com essa afirmação, Emmanuel não quer dizer que tudo seja Deus, Ele quer dizer que tudo está em Deus e tudo que nos acontece ou que nos deixa de acontecer é permissão de Deus, Deus, ele transcende a própria obra, ele vai além do que a gente pode imaginar de criação. E para que a gente possa compreender Deus, a gente precisa senti-lo. E como que a gente pode sentir Deus? Basta olhar.
por exemplo, a natureza, né? Basta olhar a perfeição do nosso corpo, basta olhar a beleza do universo, né? Que a gente vai perceber que existe uma inteligência que transcende isso tudo. E o texto ele vai continuar falando dos gigantes de vento, que espalham ruínas materiais e aflições de espírito. O que seriam esses gigantes de vento? São pessoas que, cheias de si, né, preenchidas do seu orgulho e da sua vaidade, acreditam-se deuses, né? E têm posturas e condutas, decisões, como se deuses fossem, como se fossem dignos de adoração, dignos de todo tipo de sacrifícios, porém, nada mais são do que seres humanos, pessoas como eu, como você, pessoas falíveis. E o que acontece com pessoas como nós, falíveis? Uma hora a gente vai errar, uma hora a gente vai se equivocar. E aí, por isso é que Emmanuel fala que a mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Como assim? Como assim, Juliana? O que você quer dizer com isso? Que enquanto esses gigantes eles estão na sua opulência, em cima do seu trono, exercendo ali um poder e uma influência sobre um certo grupo de pessoas, num dado momento eles vão ter alguma fragilidade e aos olhos daqueles que antes os adoravam, eles vão começar a ser odiados. E as pessoas, ao invés de colocarem num pedestal, projeta a alusão ao abismo do desprezo comum. Por isso é que nós não devemos adorar esses gigantes de vento. Nós não devemos dar os créditos das coisas que nós adquirimos nessa vida a pessoas falíveis como nós e nem a somente nós mesmos. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem mérito nas nossas conquistas. Nós temos mérito nas nossas conquistas, mas nós temos que ter a humildade de saber que atrás da gente, por trás da gente, existe toda uma equipe espiritual que primeiramente que preparou essa existência para a gente. Existe o nosso anjo de guarda que nos acompanha, que nos inspira, que nos livra dos tropeços, né? Existem os espíritos amigos, não só encarnados, mas também desencarnados, que torcem e que vibram para que a nossa encarnação dê certo, para que a gente cumpra com aquilo que a gente prometeu. E a gente não falhe. Mas e se a gente vier a falhar? O amor de Deus é tamanho e a sua benevolência é imensurável que Ele nos dará outra chance, né? Para que a gente possa recomeçar a partir de um outro ponto, de uma outra rota que nós escolhemos através do nosso livre-arbítrio. A reflexão que a gente quer fazer aqui não é a nossa pequenez no sentido da gente se diminuir, da gente se desvalorizar. Não. É da gente entender que se Deus nos dá tanto, nos coloca tantas possibilidades enquanto seres humanos, enquanto seres imperfeitos, e o amor dele é tão grande por a gente que mesmo que a gente escolha um caminho errado no livre-arbítrio, né, no exercício do nosso livre-arbítrio, ele vai nos dar uma outra chance de recomeçar e ele vai organizar esse caminho de volta, né, para a caridade, para a bondade, para o amor. E aí fica a pergunta, o que é que nós estamos fazendo com tantos benefícios? O que nós estamos fazendo com tanto auxílio? A quem estamos ouvindo? Quem está inspirando os nossos atos? Né? Fica esse chamado, fica essa reflexão, porque muitas vezes a gente fica numa busca incessante
por coisas materiais, uma busca incessante por um reconhecimento dentro da sociedade, uma busca incessante por um lugar de destaque. Não que isso seja ruim ou que isso seja errado, mas quando a gente coloca Deus e a gente coloca as suas leis na frente de tudo que a gente vai fazer, que lei, Juliana? A lei do amor, a lei da caridade. Quando a gente coloca isso à frente das nossas ânsias, do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente constrói em rocha. Assim como Jesus construiu seu evangelho em rocha, né, sua palavra até hoje é lembrada e é pregada, e os gigantes de vento, né, tiveram o seu apogeu e tiveram a sua queda oportunamente, né, de acordo com o que a história conta, né, isso não sei eu que estou dizendo, isso é a história que nos conta. Então, assim, que a gente possa edificar as nossas construções em rocha e não em vento. E para finalizar, Emmanuel, ele completa falando sobre justamente essas oportunidades de edificação na Terra, né? Desses recursos de cada dia e bênçãos que nós recebemos dos seres amados. Às vezes esses seres amados eles vêm pela família, às vezes ele vem por amigos, às vezes ele vem até por uma pessoa desconhecida, mas eles têm um mensageiro. Mas independentemente do mensageiro, eles têm um autor, né, que é Deus, eles vêm de Deus. E isso é um convite de Deus, como Emmanuel bem destaca, pelo espírito de serviço, né, para que a gente possa entrar nessa santa cooperação. É para que nós possamos agir e sermos também evangelho vivo, e sermos luz, e levarmos esses sentimentos de amor, de caridade, de benevolência, colocarmos isso à frente de qualquer interesse material, de qualquer vantagem, de qualquer coisa que seja apenas para alimentar o nosso ego e a nossa vaidade. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões de hoje, que vocês saiam daqui tocados e dispostos a edificarem esse amor e a benevolência de Deus, tá certo? Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. E no próximo programa nós estudaremos o capítulo 102. Paz para todos.